Olá! A gente vive falando de inteligência artificial, né? Mas o que realmente acontece lá dentro? Como funciona a mente de uma IA? Bom, é exatamente isso que vamos explorar hoje. Vamos juntos abrir essa caixa preta para entender a mecânica por trás de uma IA que não só responde, mas que consegue pensar, agir e até aprender de forma autônoma. Para começar, vamos direto a uma pergunta que é chave para tudo isso. Todo mundo aqui já interagiu com um chatbot ou um assistente virtual, certo? Mas o que será que separa esse tipo de programa de um verdadeiro agente de IA? A resposta, como a gente vai ver, é bem mais profunda do que uma simples troca de mensagens. E aqui está o pulo do gato. Um assistente básico, ele é reativo, ou seja, ele só responde. Um agente de IA, por outro lado, ele é proativo. Ele funciona num ciclo que não para. Ele pensa, depois age e aí aprende com os resultados. É justamente essa capacidade que a gente vai desvendar passo a passo. Então vamos começar pela primeira peça desse quebra-cabeça, o cérebro. Como é que uma IA realmente pensa? Isso não é mágica, viu? É um processo bem estruturado de raciocínio que serve como alicerce para todas as ações que ela vai tomar. O primeiro conceito importante aqui é o de pensamento estendido. Imagina que é como se a IA estivesse mostrando o seu trabalho, sabe? Igual na escola. Ela anota cada etapa do raciocínio. Isso permite que ela resolva problemas bem mais complexos e, mais importante, mantenha uma linha de raciocínio lógica de uma tarefa para outra. Mas o mais legal é que a IA é inteligente até na hora de pensar. Ela não usa esse raciocínio super profundo o tempo todo. Com o pensamento adaptativo, ela se torna muito mais eficiente. O sistema dá uma olhada na tarefa, avalia a complexidade e aí decide: isso aqui precisa de um pensamento mais elaborado ou uma resposta rapidinha já resolve? Assim ela otimiza o próprio esforço. E essa tabela aqui mostra direitinho esses diferentes modos de pensar. A gente vê os níveis de esforço, desde o baixo, que é para coisa simples, onde a velocidade é tudo, até o máximo, para aquele raciocínio super profundo em problemas cabeludos. É como se fosse um carro com várias marchas, sabe? Sempre encontrando o equilíbrio perfeito entre desempenho e eficiência. Certo, então o agente já pensou, já planejou. E agora? Bom, agora ele precisa agir. É aqui que entram as ferramentas. Pensa nelas como as mãos do agente, permitindo que ele de fato interaja com o mundo digital e coloque os planos em prática. E olha, este ponto sobre segurança é absolutamente fundamental. A IA não sai fazendo o que quer por aí, de jeito nenhum. Como a frase aí destaca, ela funciona com base num contrato bem rigoroso. Ela só solicita uma ação. Aí, o nosso código, num ambiente seguro e controlado, executa essa ação. Só então o resultado volta para a IA. É um processo com várias travas de segurança. E essa caixa de ferramentas é bem recheada, viu? Dá para ver que as ferramentas são divididas em categorias lógicas. Tem desde as que coletam informações na internet, passando por aquelas que executam um código de programação, até as que interagem diretamente com o computador, como se alguém estivesse usando um mouse e um teclado de verdade. Bom, um agente que pensa e age já é bem poderoso. Mas, sem memória, ele estaria sempre começando do zero, né? A memória é o que permite que ele aprenda com o tempo e, principalmente, mantenha o contexto em tarefas que levam mais tempo. Toda IA tem uma espécie de memória de curto prazo, que o pessoal da área chama de janela de contexto. O grande desafio é que em projetos muito longos, essa janela lota, e quando isso acontece, informações lá do comecinho da conversa se perdem. É o que a gente chama de apodrecimento de contexto, e isso pode gerar muitos erros. E aí, qual é a solução para isso? Este slide mostra de um jeito bem claro. Em vez de simplesmente jogar fora o histórico antigo, o sistema é inteligente. Ele resume as partes mais antigas da conversa e salva esse resumo numa memória de longo prazo. Assim, quando o agente precisa lembrar de algo, ele pode consultar esse resumo sem sobrecarregar a memória principal. Genial, né? Ok, até agora a gente entendeu como um agente funciona sozinho. Mas a verdadeira força da IA moderna aparece mesmo na colaboração. Vamos ver agora como diferentes IAs podem formar uma verdadeira equipe para resolver problemas ainda mais difíceis. Uma das táticas mais poderosas é essa parceria entre o modelo executor e um consultor. O executor é aquele que põe a mão na massa, rápido, eficiente e mais barato. Mas se ele encontra um beco sem saída, ele pode pedir ajuda para o modelo consultor, que é mais inteligente, mais estratégico e ajuda a encontrar um novo caminho. E por que isso é tão bom? Porque equilibra perfeitamente custo e performance. O modelo mais caro e potente só é usado quando é realmente necessário.
Outra abordagem super interessante é a delegação. Para uma tarefa bem específica, tipo uma pesquisa de mercado super complexa, o agente principal pode chamar um subagente especialista. Esse subagente trabalha na tarefa sozinho, no seu cantinho, e no final só entrega um resumo para o agente principal. Isso mantém a conversa principal limpa e organizada, ao mesmo tempo que aproveita o conhecimento de um especialista. Cérebro, ferramentas, memória e equipe. Agora que a gente já viu cada um dos componentes, chegou a hora de juntar todas as peças e ver o ciclo completo de um agente de IA em ação. E este esquema aqui resume tudo de forma perfeita. É o ciclo do agente. Tudo começa com o recebimento de uma tarefa. Logo depois, o agente pensa e traça um plano. Aí, ele usa as ferramentas para executar esse plano, consultando a memória sempre que precisa. Por fim, ele entrega o resultado. E o mais importante de tudo, esse ciclo pode se repetir várias vezes, refinando o trabalho até o objetivo ser finalmente alcançado. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Quando a gente entende essa mecânica toda, percebemos que não estamos mais falando só de ferramentas, mas de verdadeiros parceiros de trabalho. Se esses agentes conseguem de fato pensar, agir e aprender, a grande questão deixa de ser o que a IA pode fazer por nós e passa a ser o que nós podemos construir juntos. A próxima fronteira da colaboração entre humanos e máquinas está só começando.